Hoje a gente vai falar de um outro tipo de querubim. Você com certeza já ouviu falar no nome Lúcifer, que é um dos nomes do inimigo de Deus. Mas você sabia que o nome Lúcifer vem de uma raiz do latim que quer dizer portador de luz? Então, primeiramente, quando a palavra foi feita, nem tinha uma conotação ruim. Mas também não precisa colocar o nome, né, do gato, igual a Cinderela, o nome do gato de Lúcifer, né? Não precisa fazer isso, ok? Estava sonhando com Lúcifer? Você o pegou? Que feio! Falo sério. Lúcifer tem seu lado bom. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O fato é, sim, que o nome veio a ter uma conotação muito ruim. Mas você sabe que Lúcifer nem sempre foi tão ruim. Lá em Ezequiel capítulo 28, dá uma descrição de como era o inimigo de Deus antes dele cair em pecado. Olha o que diz lá no verso 11. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Presta atenção aqui. A Bíblia está dando uma dupla aplicação nesse verso. Ou seja, esse verso está falando para o rei de Tiro, mas também para uma outra pessoa ou um outro ser. Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você sabia que Lúcifer, antes de ser mal, ele era o mais perfeito, o mais bonito, o mais inteligente, o mais legal, o mais tudo? É verdade. Mas olha o que aconteceu. Você estava no Éden, jardim de Deus. Peraí, o Éden? Mas eu achava, ou melhor, eu tinha certeza, que o pecado tinha chegado não aqui na Terra com Adão e Eva, lá no céu. E é verdade. Você sabia que o jardim do Éden, antes de vir para a Terra, ele estava lá no céu? E que um pouco antes do dilúvio, o jardim do Éden, que estava aqui, de Adão e Eva, foi para o céu? E você sabia que quando Jesus voltar e depois dos 1000 anos, o jardim do Éden vai descer novamente? Depois, se você tiver com dúvida sobre o jardim do Éden, pode perguntar para o seu pastor que ele vai te dar mais detalhes, ok? Mas o fato é que ele estava lá no jardim do Éden. E a Bíblia continua falando o seguinte: você estava no Éden, jardim de Deus, te cobria de toda a pedra preciosa. Ele vai falar o nome de várias pedras preciosas: cornalina, topázio, ônix, crisólita, berilo, jaspe, safira. E aí um fato muito curioso. No verso 13 diz: Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Aqui dá a entender que Lúcifer tinha, na raiz da palavra, pulmões poderosos e cordas vocais belas. Não é à toa que ele era maestro de música do céu. Ele cantava muito bem, tinha voz muito bonita. Só que olha só o verso 14. Eu te coloquei como querubim da guarda. Lembra de ontem dos querubins? Pois é, Lúcifer era um tipo de querubim, mas ele era o querubim da guarda. Sabe qual era o trabalho dele? Imagina Deus no seu trono e ele tinha 2 querubins, um de cada lado. E toda vez que Deus falava aos anjos ou ao pessoal lá do céu, os querubins abriam suas asas para que o poder da palavra, a luz muito forte de Deus, não ofuscasse os olhos dos anjos. Então, quando esses anjos querubins saíam da presença de Deus, eles saíam todos cheios de luz. E é daí que vem a ideia de Lúcifer ser um dos anjos que tinha muita luz, que era portador de luz. Lúcifer tinha um dos trabalhos mais privilegiados do céu. Mas o que aconteceu? Ele caiu em pecado. E veja, a Bíblia não dá um motivo pelo qual ele pecou. Até porque, se desse, isso seria uma desculpa para que Satanás tivesse pecado. Mas ele dá uma dica de por que Satanás caiu. Verso 17 diz: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então veja, a Bíblia aqui está dando um conselho pra gente. Deus fez Lúcifer o mais lindo, o mais bonito de todos. Mas isso acabou virando contra ele. Por quê? Porque ele só pensava nele mesmo. Ele queria usar o seu corpo para se achar melhor do que os outros. E você sabe que a gente pode cair nesse pecado também? A gente tem que usar o nosso corpo para honrar o nome de Deus. Para revelar o que tem por dentro, como a gente é. E como a gente pode ser mais parecido com Jesus. E aí, bora combinar de não cometer o mesmo erro de Satanás e usar o nosso corpo para fazer o bem, para revelar que Jesus mora no nosso coração? Tamo junto?